Aos 43 anos, Augusto era o tipo de homem que não deixava espaço para distrações. Alto, cabelos escuros levemente grisalhos, olhos firmes e postura impecável, era admirado pelas colegas e temido pelos residentes. Sua vida era o trabalho. Desde que perdera a esposa em um acidente trágico 7 anos antes, ele se trancara num mundo onde só existiam bisturis, laudos e bisturis. Não havia espaço para o amor, não mais. Enquanto atravessava o corredor com a pasta de exames em mãos, uma enfermeira se aproximou. Doutor Augusto, chegou uma nova paciente no quarto 312. Ela está com fortes dores no peito e histórico de arritmia. Não temos todos os exames ainda, mas parece grave. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça, já virando-se na direção do quarto. Sabia que não podia perder tempo. O instinto médico falava mais alto. Ao empurrar a porta do 312, seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Ali, deitada em uma cama com os cabelos loiros bagunçados e o rosto pálido, estava Clara Antunes. Tinha 36 anos, olhar firme, mas cansado. Apesar da dor evidente, havia algo naquela mulher que desafiava o ambiente cinza do hospital. Algo vivo. Sou o Dr. Augusto Ferraz, cardiologista. A senhora é Clara Antunes? Sim. Eu estou com muita dor, disse ela com esforço. Ele se aproximou, colocou o estetoscópio e começou os exames iniciais. Era um procedimento de rotina, mas havia algo no toque dela, na forma como seus olhos buscavam os dele, que o desestabilizou. Uma sensação incômoda e inesperada. Precisamos de alguns exames com urgência. Fique tranquila, vamos cuidar da senhora. Clara tentou sorrir mesmo fraca. Obrigada, doutor. Sei que estou em boas mãos. Augusto saiu do quarto com o coração mais acelerado do que gostaria de admitir. Aquilo não fazia sentido. Nunca acontecia. Não com ele. Ao longo dos dias seguintes, Clara passou por uma bateria de exames. Era diagnosticada com uma condição cardíaca rara que exigiria um procedimento complexo. Durante esse tempo, as interações entre ela e o Dr. Augusto se tornaram frequentes. Ele não delegava a ninguém o acompanhamento do caso dela. Queria estar ali. Precisava. E Clara, por sua vez, se mostrava uma mulher surpreendente. Mesmo enfrentando a possibilidade de uma cirurgia delicada, mantinha um bom humor contagiante. Conversava com as enfermeiras, sorria com os visitantes e sempre tinha uma palavra gentil. Mas era com Augusto que ela se transformava. "O senhor sempre foi assim tão sério?" perguntou ela certo dia, enquanto ele examinava seu coração. "Assim como? Como se o mundo inteiro dependesse do seu silêncio." Ele ergueu os olhos e a encarou. Não soube o que responder. Sentiu-se exposto. "Não costumo conversar muito com pacientes", disse finalmente. "Que pena. Sua voz é bonita." Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, em casa, Augusto se pegou pensando nela. Clara, uma mulher desconhecida, paciente, mas que conseguira transpor muros que ele mesmo construiu ao longo de anos. Sentia-se inquieto e aquilo o assustava. Mas o destino, sempre impiedoso, gosta de brincar com corações fechados. Em uma sexta-feira, Clara teve uma piora súbita. Foi levada às pressas para a UTI. Augusto foi chamado imediatamente, e por mais que tentasse manter a compostura, algo dentro dele se quebrou ao vê-la inconsciente, entubada, lutando para respirar. Passou a noite ao lado dela, mesmo sem necessidade. Ficou sentado, observando as máquinas, o leve movimento do tórax. Sentiu-se impotente, sentiu medo, e pela primeira vez em anos sentiu dor. Não a dor do médico diante de uma vida em risco, mas a dor de um homem diante da possibilidade de perder alguém que começava a significar demais. Ela sobreviveu. Acordou 3 dias depois, fraca, mas sorrindo ao vê-lo ali. "Você ficou aqui?" sussurrou. "Eu fiquei." "Por quê?"
Ele hesitou. Não era o tipo de homem que expunha sentimentos, mas alguma coisa nele havia mudado. Porque eu não queria que você acordasse sozinha, ela chorou, e ele segurou sua mão. A partir dali tudo mudou. Clara passou a fazer parte dos dias dele. Ele chegava mais cedo só para vê-la. Passava os intervalos sentado ao lado dela. Ela contava histórias da infância, falava da paixão pela dança, que teve de abandonar por causa do problema cardíaco. Falava dos sonhos interrompidos, mas sempre com um brilho nos olhos que desafiava a dor. Certa tarde, ela o olhou com seriedade. Doutor Augusto, o que estamos fazendo? O que você quer dizer? Estou começando a gostar de você, e isso não é parte do tratamento, é? Ele se aproximou com o coração em conflito. Também estou começando a gostar de você, mas isso é errado. Você é minha paciente. E depois que eu não for mais sua paciente, ele não respondeu. Apenas se levantou e saiu do quarto. Mas suas palavras ecoaram em sua mente e em seu coração. Dias depois, Clara foi submetida à cirurgia. Um procedimento delicado, de risco, mas necessário. Augusto não podia ser o cirurgião, por questões éticas, mas acompanhou tudo do lado de fora. Cada segundo foi uma eternidade. E quando o colega saiu da sala com o polegar erguido, ele quase caiu de joelhos. Ela sobreviveu. E quando acordou, ele estava ali, com os olhos marejados e um sorriso tímido. "O que está fazendo aqui de novo?" perguntou ela com a voz fraca. "Esperando você acordar." "De novo." Ela sorriu, e ele segurou sua mão, longamente. Mas a história deles ainda estava apenas começando, porque o amor verdadeiro, aquele que desafia o tempo e os obstáculos, nunca surge sem luta. E o mundo ainda lhes reservava muitas provações. Nos corredores do hospital, as fofocas começavam a circular. Enfermeiras sussurravam, colegas olhavam atravessado. O chefe da cardiologia o chamou para uma conversa. "Augusto, você está muito envolvido com a paciente do 312. Isso pode comprometer sua carreira." "Eu sei." "Então, o que vai fazer?" Ele não sabia. Tudo em sua vida fora pautado por regras, ética, distância, mas pela primeira vez desejava romper com tudo isso. Porque Clara havia lhe devolvido a vida. E ele, mesmo sem saber como, não queria mais viver sem ela. A recuperação de Clara foi mais lenta do que esperavam. Seu corpo, fragilizado pelos anos de descuido e pela gravidade do procedimento, exigia mais repouso do que ela estava disposta a aceitar. Mas, ao seu lado, Augusto era um vigilante incansável. Mesmo que tentasse manter uma aparência profissional, já era evidente para todos que havia algo diferente entre os dois. No Hospital Santa Clara, os rumores ganhavam força. Enfermeiras comentavam nos corredores, médicos trocavam olhares discretos e até pacientes pareciam notar a forma como os olhos de Augusto brilhavam quando entrava no quarto 312. O chefe do setor de cardiologia, Dr. Renato, não demorou a convocar uma reunião administrativa para tratar do assunto. "Augusto, você sabe que sua reputação aqui é impecável. Mas essa aproximação com uma paciente está ultrapassando os limites. Isso pode comprometer não apenas sua carreira, mas a imagem do hospital." "Ela já está de alta", respondeu Augusto firme. "Em uma semana, Clara não será mais minha paciente. A partir daí, minha vida pessoal não diz respeito a ninguém." Renato suspirou. Sabia que era inútil tentar convencê-lo do contrário, mas deixou claro que qualquer passo em falso seria acompanhado de perto. Do outro lado, Clara também sentia o peso das mudanças. Recebia olhares desconfortáveis e comentários disfarçados. Era grata pelo cuidado dos profissionais, mas a tensão crescia a cada dia. A única coisa que a mantinha em equilíbrio era a presença de Augusto. Com ele, sentia-se segura, sentia-se viva.
Uma tarde, quando o sol começava a atingir de dourado as janelas do hospital, Augusto apareceu em seu quarto com um buquê de lavandas. Para você. Lavandas? Ela riu. Como soube que são minhas flores favoritas? Você falou disso na semana passada, quando contou sobre a casa da sua avó. Ela o olhou emocionada. Você ouviu mesmo. Clara, eu ouço tudo o que você diz. Cada palavra. Foi a primeira vez que ele a beijou. Não foi um beijo impetuoso, mas carregado de ternura e cuidado. Um beijo silencioso, como se dissesse tudo que eles ainda não ousavam dizer em voz alta. E ali, naquele instante, Clara teve a certeza de que, por mais improvável que fosse, o que sentiam era real. Mas o mundo fora das paredes do hospital não tardou a se impor. No dia da alta, Clara foi recebida pela irmã mais velha, Beatriz, uma mulher prática e extremamente protetora. Desde o início, Beatriz não aprovava o envolvimento da irmã com o médico. Achava precipitado, irresponsável, perigoso. Você acabou de sair da UTI, Clara, e já está envolvida com um homem que mal conhece? Eu o conheço mais do que qualquer um. Ele esteve comigo quando ninguém mais esteve. Ele é seu médico. Isso é antiético. É errado. Não mais. Agora ele é apenas Augusto. Beatriz balançou a cabeça frustrada. Sabia que não podia convencer a irmã com lógica. Clara era movida por sentimento. E esse sentimento estava cada vez mais forte. Nas semanas que se seguiram, Augusto e Clara tentaram construir algo fora do ambiente hospitalar. Jantares simples, passeios no parque, conversas longas sob a luz da lua. Ele mostrou a ela seu apartamento, um espaço minimalista e solitário, onde a presença de Clara trouxe cor e vida. Ela mostrou a ele sua paixão pela dança, arriscando alguns passos tímidos na sala de estar, com uma música antiga no fundo. Eu achava que nunca mais ia dançar, sussurrou ela nos braços dele. E eu achava que nunca mais ia amar, respondeu Augusto. Mas como todo amor que nasce no terreno da adversidade, o deles não cresceria sem espinhos. O hospital não esqueceu. Uma denúncia anônima foi enviada ao Conselho de Ética Médica. Alegavam que Augusto havia ultrapassado os limites profissionais durante o tratamento de Clara. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos. A notícia correu e os jornais locais sensacionalizaram o caso. Médico renomado envolvido com paciente em pleno tratamento, dizia a manchete de um tabloide. Augusto teve que se afastar temporariamente do cargo enquanto a investigação era conduzida. Clara, ao saber da situação, sentiu-se arrasada. Isso é culpa minha, disse com os olhos marejados. Se eu não tivesse entrado na sua vida, não diga isso. Nada disso foi um erro. Você me salvou de mim mesmo, Clara. E se você perder sua licença, sua carreira, eu prefiro perder tudo do que perder você. Mas, no fundo, ambos sabiam o quanto aquela situação era frágil. A sociedade cobra caro de quem ousa viver um amor fora das normas, mesmo quando esse amor é puro, verdadeiro. O Conselho de Ética marcou a audiência. Clara insistiu em testemunhar, mesmo contra a vontade de Augusto. Eu preciso dizer o que aconteceu. Ninguém melhor do que eu para falar disso. Na audiência, ela entrou com a cabeça erguida. Relatou cada passo do tratamento. Explicou que jamais houve qualquer conduta imprópria por parte de Augusto enquanto ele era seu médico. Falou sobre como ele a tratou com dignidade, como foi o profissional mais ético que já conheceu. E, por fim, falou do amor. Um amor que nasceu não da fragilidade de uma paciente, mas da força de duas almas que se reconheceram. Isso for errado, concluiu, então eu prefiro continuar errada ao lado do homem que me devolveu a vida. O conselho se reuniu por horas. Ao final do dia, Augusto foi chamado. A decisão foi unânime. Ele seria absolvido de qualquer acusação, mas receberia uma advertência formal sobre limites profissionais. Ele podia voltar ao trabalho, mas algo havia mudado. O hospital
Antes, sua casa, agora parecia frio. Muitos colegas o evitavam, alguns o julgavam em silêncio, e, acima de tudo, ele sabia que jamais conseguiria viver naquela rotina como antes. Então, tomou uma decisão. Naquela noite, enquanto Clara preparava um chá em sua pequena cozinha, Augusto se aproximou com uma pasta nas mãos. "O que é isso?" perguntou ela. "Minha carta de demissão." "O quê? Você não precisa mais sair do hospital, Augusto." "Eu sei, mas não quero mais estar lá. Não daquele jeito. Passei anos vivendo para o hospital, como se ele fosse minha única razão de existir. Mas agora, eu quero algo mais. Quero viver. Quero você." Clara se emocionou. Sabia o quanto aquela decisão custava, mas também sabia o quanto ele precisava daquilo. Nos meses seguintes, Augusto começou a dar aulas em uma universidade local, treinando jovens médicos com uma paixão renovada. Clara retomou suas aulas de dança, mesmo que ainda com limitações. Juntos, alugaram uma pequena casa com jardim. Plantaram lavandas. E toda a tarde, ao voltarem para casa, caminhavam de mãos dadas entre as flores. Mas a vida, como sempre, não se acomoda facilmente. Em um exame de rotina, Clara recebeu uma notícia inesperada. Havia uma alteração nos marcadores cardíacos. Os médicos suspeitavam de uma complicação pós-cirúrgica. Nada certo ainda, mas o suficiente para trazer de volta os medos que ambos acreditavam ter superado. Ela tentou esconder de Augusto, não queria preocupá-lo, mas ele percebeu. Conhecia cada gesto dela, e ao confrontá-la, viu o pânico em seus olhos. "Você achou que podia esconder isso de mim? Eu só queria mais tempo, mais um pouco de normalidade. Nós vamos enfrentar isso juntos, como sempre. E se for grave? E se eu não aguentar outro tratamento? Então vamos aproveitar cada segundo, porque eu não me importo com quanto tempo temos, contanto que seja ao seu lado." E assim, mais uma vez, o amor deles foi posto à prova, mas agora com raízes profundas, crescidas na dor, no cuidado, na entrega. Na última cena daquela parte da vida, os dois estão sentados no jardim, cercados pelas lavandas que Clara tanto ama. Ela deita a cabeça no ombro dele. Ele a envolve com os braços. O céu começa a escurecer e os primeiros pingos de chuva tocam a terra. "Vai chover", diz ela sorrindo. "Que bom. A chuva sempre traz esperança." E ali, mesmo com o medo espreitando, o amor seguia florescendo. Porque por mais improvável que fosse, ele nascera no lugar mais improvável, entre a dor, a ética, a vida e a morte. E agora, não havia tempestade que pudesse apagá-lo. A chuva daquela noite parecia ter vindo lavar as incertezas, mas ao amanhecer, Clara acordou com a alma inquieta. O exame apontava uma possibilidade, não uma sentença, mas bastava uma possibilidade para reacender todos os medos. Mesmo ao lado de Augusto, mesmo envolta por lavandas e amor, ela se sentia em guerra com o próprio corpo. "Você tem consulta com o Dr. Sérgio às 10, lembrou Augusto, entregando-lhe um copo de suco. "Então vamos viver, mas com responsabilidade. A gente enfrenta o que vier juntos. Não vamos permitir que o medo nos paralise." Clara assentiu, vencida pela ternura e firmeza daquele homem que, há meses, era apenas mais um médico entre tantos. Agora, era tudo. No consultório, o Dr. Sérgio os recebeu com a seriedade de sempre. Era um especialista criterioso, um homem que raramente sorria. Examinou os novos exames com minúcia. "Há uma alteração nos tecidos cicatrizados. Não é comum, mas também não é um alarme vermelho. Pode ser apenas inflamação. Faremos mais exames, monitoramento e, se necessário, um novo procedimento." Clara fechou os olhos. Augusto apertou sua mão. "Vamos seguir", disse ela com a voz embargada. "Mas eu preciso de tempo, um pouco de normalidade." "Você terá, Clara, e eu estarei aqui." Os dias seguintes foram mais leves.
Clara decidiu voltar à dança com mais intensidade. Mesmo limitada, começou a dar aulas para crianças em um centro comunitário. A alegria no rosto das pequenas alunas era um bálsamo. Augusto, por sua vez, encantava os estudantes na universidade, contando histórias de casos clínicos com humanidade, ensinando que medicina vai muito além de bisturis. Certa noite, ele chegou em casa com um brilho nos olhos. Tenho uma surpresa para você. Espero que não seja um novo estetoscópio, brincou ela. Melhor que isso. Ele abriu uma caixa pequena com um pingente em forma de coração. Não é um pedido de casamento, ainda, mas é o símbolo de tudo o que você trouxe de volta para mim. Clara chorou. Não pelo presente, mas pela delicadeza, pela forma como ele a amava, sem pressa, sem exigência. Amava como quem cuida de uma flor frágil, mas determinada a florir. Na semana seguinte, viajaram juntos para a serra. Era uma casinha simples, alugada, cercada por araucárias. Passaram horas caminhando por trilhas, cozinhando juntos, rindo por coisas bobas. Foi ali que Clara percebeu o quanto precisava daquilo. Não de luxo ou conforto, mas de tempo. Tempo com ele. Na última noite da viagem, enquanto assistiam ao fogo da lareira, Clara tocou o rosto de Augusto com as mãos frias. Se eu tiver que passar por tudo de novo, se meu coração não suportar, você promete que vai lembrar de mim assim? Assim como? Feliz, inteira, dançando, mesmo com medo. Eu não vou precisar lembrar, porque você vai estar comigo, vencendo mais uma vez. Mas a volta à cidade trouxe consigo a realidade. Os exames mostraram que a inflamação persistia. O Dr. Sérgio decidiu interná-la para uma investigação mais precisa. Pode ser algo leve, Clara, mas precisamos ver de perto. Você sabe. Eu sei. Eu só queria mais tempo livre. Nas longas noites no hospital, os pensamentos de Clara a levavam a memórias da infância. Do pai ausente, da mãe batalhadora, da primeira apresentação de balé, do dia em que seu coração falhou pela primeira vez. Tudo parecia convergir para aquele momento. A luta de uma vida inteira contra algo invisível e implacável. Augusto passava os dias ao seu lado, tentando transformar aquele quarto em lar. Levava livros, músicas, fotos do jardim. Um dia chegou com um presente diferente. Sapatilhas de dança. Augusto, sei que não pode dançar agora, mas isso é um lembrete da força que existe aí dentro. Ela chorou, segurando as sapatilhas contra o peito. Você é louco. Louco por você. As palavras dele a faziam querer viver mais. Mais do que antes. Por ele. Por eles. O diagnóstico, enfim, chegou. Era uma fibrose cicatricial que pressionava parte do miocárdio. Seria necessária uma nova intervenção, menos invasiva, mas ainda arriscada. A ideia de voltar para a mesa de cirurgia gelou Clara. E se dessa vez eu não voltar? Então eu vou atrás de você, disse Augusto. Mas eu prefiro acreditar que você vai sair dessa sala como sempre, mais forte. E se eu sair diferente? Com medo, com dor? Sem conseguir ser a mesma? Então eu amarei você exatamente assim. Porque você não precisa ser perfeita, Clara. Só precisa ser. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. O tempo parecia correr de forma cruel. Os dias passaram rápidos e a noite anterior ao procedimento chegou com uma calma estranha. Você está com medo? Perguntou ela deitada em seu leito. Sim, muito, porque te amo. Então me beija como se fosse o último, só por garantia. E ele a beijou, longamente, como se pudesse selar a vida inteira naquele gesto. Na manhã da cirurgia, Clara entrou na sala acompanhada por rostos desconhecidos. Sentia-se frágil, mas determinada. Augusto, do lado de fora, rezava em silêncio. Não era um homem religioso, mas naquele momento, cada prece parecia fazer sentido. Horas depois, o médico saiu da sala, o rosto sério, contido. A cirurgia foi tecnicamente bem-sucedida,
Mas ela está fraca, muito fraca. O pós-operatório vai ser delicado. Augusto passou a noite na sala de espera, recusando-se a ir embora. No dia seguinte, pôde vê-la. Ela está sedada, mas estável, disse a enfermeira. Ele entrou no quarto, pegou a mão dela. A mão que tantas vezes o fez sorrir, que o tirou da escuridão. Volta para mim, Clara. Por favor. Eu não sei viver sem você. Os dias se arrastaram. Cada hora era um teste de fé. Clara permanecia sedada. Os sinais vitais oscilavam, mas havia esperança. Os médicos mantinham cuidados intensivos. Até que, em uma manhã silenciosa, ela abriu os olhos. Oi, sussurrou, ao ver Augusto dormindo ao lado da cama. Ele acordou com a voz dela. Chorou como nunca havia chorado. Beijou-lhe a mão, a testa, os olhos. Você voltou. Eu prometi, não prometi. Ela ainda estava fraca, mas viva e, acima de tudo, determinada. Quero ir para casa. Quero viver com você. Quero ensinar balé, plantar lavandas, rir das suas piadas sem graça. E eu quero envelhecer ao seu lado, mesmo que cada dia seja um presente. Na alta, semanas depois, o hospital inteiro celebrou. Clara era uma sobrevivente. Mais do que isso, era uma mulher que havia transformado a vida de todos à sua volta, principalmente a de um médico que, por anos, vivera no automático. De volta à casa, cada gesto era motivo de festa. O café da manhã, o cheiro das flores, a luz da manhã entrando pela janela. Clara e Augusto reaprenderam a viver, com mais leveza, mais presença. E numa tarde de primavera, no jardim, ele ajoelhou-se diante dela com uma caixinha. Agora sim é um pedido. Casa comigo? Com um médico teimoso que me perseguiu pelos corredores e me deu sapatilhas de presente? Esse mesmo. Então sim. 1000 vezes sim. Foi uma cerimônia simples, entre amigos próximos e familiares. Clara usava um vestido branco leve, os cabelos presos com flores. Augusto chorou o tempo todo. Não por tristeza, mas por gratidão, por tudo que viveram e por tudo que ainda viriam a viver. Mas a história deles ainda não terminou, porque o amor, quando verdadeiro, não encontra ponto final. Apenas novas páginas. Os primeiros meses após o casamento foram como um sonho, do qual nenhum dos dois queria acordar. Clara e Augusto haviam vencido a pior fase, e agora se permitiam celebrar as pequenas coisas. Um café na varanda, uma noite de filme enrolados no sofá, os risos espontâneos nas manhãs de domingo. O amor entre eles era um porto seguro, mas também uma fonte constante de surpresa. Clara voltou às aulas de balé com ainda mais paixão. Com o corpo mais resistente, mesmo que ainda limitado, conseguia ensinar com brilho nos olhos. As crianças a adoravam. Para elas, Clara era como uma bailarina mágica que dançava apesar das cicatrizes. E para as mães das alunas, ela era um exemplo de força e fé. Augusto, por sua vez, abraçou com afinco sua nova vida como professor universitário. Descobrira um prazer inesperado em ensinar. Via nos jovens a sede de aprender e transmitia não apenas conhecimento técnico, mas também empatia e humanidade. Contava histórias de casos clínicos, falava da importância de ouvir o paciente. Jamais citava o nome de Clara, mas todos percebiam quando os olhos dele brilhavam ao se lembrar dela. Em casa, a rotina seguia como uma dança bem ensaiada. Cada gesto, cada olhar, era um passo coordenado de um amor que se fortalecia no cotidiano. Até mesmo os silêncios compartilhados carregavam conforto. Mas a vida, como sempre, não se mantém estática. E foi numa tarde comum que tudo mudou. Clara preparava uma torta na cozinha, cantarolando uma antiga canção francesa. Augusto lia no sofá. De repente, ela gritou. Um grito agudo, seguido de um ruído seco. Augusto correu e a encontrou caída no chão, com a mão no peito, ofegante. Clara! Meu Deus, fala comigo!
Ela ainda estava consciente, mas havia pânico em seus olhos. Está doendo? Muito. Ele chamou a ambulância, mantendo a calma o máximo possível, ainda que por dentro estivesse em frangalhos. O caminho até o hospital foi um pesadelo. Cada minuto parecia uma eternidade. Clara foi atendida imediatamente. Os médicos diagnosticaram um espasmo coronariano grave. Não era algo esperado, mas também não era impossível, considerando seu histórico. O corpo dela estava mais frágil do que imaginavam. Augusto acompanhou tudo, desta vez como marido, não como médico. Assistiu a equipe trabalhar com destreza, sentindo na pele o desespero que tantas famílias sentiam ao ver alguém que amam em uma cama de emergência. Clara sobreviveu ao episódio, mas a recuperação seria lenta, novamente. E o medo voltou a rondá-los como uma sombra incansável. Nos dias seguintes, ela mal falava. Parecia abatida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Havia um silêncio doído entre eles. Augusto tentava animá-la, mas Clara estava distante. "Você não entende", disse ela um dia. "Meu corpo está me traindo. Eu não sei mais quem sou sem a dança, sem a vitalidade. Eu só dou trabalho, medo, dor. Você é muito mais do que tudo isso. Você é minha vida, Clara. E se eu não quiser mais lutar, então eu vou lutar por nós. Até você querer de novo." Ela chorou e se permitiu ser amparada. Pouco a pouco, os dias começaram a melhorar. Com a ajuda de uma psicóloga, Clara passou a falar de seus medos, da culpa que carregava, do sentimento de impotência. Augusto a acompanhava em tudo, respeitando seus tempos. Em uma das sessões de terapia, Clara disse algo que mexeu com todos ali. "Meu corpo pode ter falhado, mas meu coração ainda ama, e enquanto isso existir, vale a pena tentar." Ela voltou a sorrir, não com o mesmo brilho de antes, mas com uma profundidade nova. Era um sorriso consciente, corajoso. Sabia que cada dia era uma dádiva. E então veio a surpresa. Durante um exame de rotina, o médico percebeu algo incomum nos exames de Clara. Mandou repetir os testes, pedindo cautela. "Clara, você está grávida." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado. Augusto, ao seu lado, a olhou com espanto. "Isso é possível? Com todo o histórico dela?" "É raro e será de alto risco, mas é possível. Milagrosamente possível." Clara levou a mão à boca, os olhos marejados. "Eu achava que nunca teria essa chance." Augusto segurou sua mão, emocionado. "Nós vamos passar por isso juntos, um dia de cada vez." Os meses seguintes foram de tensão e esperança. Cada semana era uma vitória. Clara seguiu à risca todas as recomendações, abandonou as aulas, manteve repouso absoluto. Augusto se desdobrava entre a universidade, as consultas e o cuidado com ela. Eles montaram o quartinho com carinho, pintaram as paredes de amarelo claro, colocaram uma cadeira de balanço junto à janela, tudo feito com amor, mas com cautela. "Não quero me apegar demais", disse Clara certa noite. "Tenho tanto medo de perder tudo." "Não estamos nos apegando, estamos celebrando cada momento. Não importa o que aconteça, você me deu o maior presente, a chance de sonhar com uma nova vida." Na 31ª semana, Clara começou a sentir contrações prematuras. Foi internada com urgência. Os médicos tentaram conter o trabalho de parto, mas sabiam que o bebê chegaria antes do tempo. "Vamos precisar de cuidados intensivos para os dois", disse o obstetra. "Ela vai aguentar?" perguntou Augusto. "Clara é uma guerreira, mas precisamos estar preparados." Augusto não saiu do hospital. Dormia no sofá da sala de espera, conversava com os médicos, lia tudo o que podia sobre prematuridade. Falava com o bebê todas as noites, colocando a mão na barriga de Clara, mesmo com os aparelhos conectados a ela. "Ei, pequeno, é o papai aqui."
Você ainda é minúsculo, mas já é a coisa mais importante da minha vida. Quero que você conheça o mundo, o jardim da mamãe, nossas lavandas. Mas só se for seguro, tá? Fica mais um pouquinho aí. Na madrugada da 32ª semana, Clara entrou em trabalho de parto irreversível. O hospital entrou em alerta. A cesárea foi feita às pressas. O bebê nasceu pesando pouco mais de 1 quilo. Chorou fraquinho, mas chorou. Foi imediatamente levado para a UTI neonatal. Augusto, com lágrimas nos olhos, mal conseguiu vê-lo. Foi até Clara, ainda grogue pela anestesia. Ele chorou, Clara. Ele chorou. Nosso menino chorou. Ela sorriu, exausta, mas feliz. Então ele é forte como você. Ou como você. O bebê passou semanas na UTI. Cada dia era uma batalha. Clara se recuperava lentamente, visitando o filho todos os dias, mesmo ainda cansada. Augusto lia para o bebê, contava histórias, colocava música clássica baixinho no ambiente. Vai ser um dançarino como a mãe, dizia ele. Enfim, depois de 2 meses, os médicos autorizaram a alta. Ele está bem. Ainda requer cuidados, mas pode ir para casa. Vocês conseguiram. Na saída do hospital, Clara segurava o bebê com lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto caminhava ao lado, orgulhoso. Já pensou? Há 1 ano você era apenas minha paciente. E agora sou a mãe do seu filho. E o amor da minha vida. Voltaram para casa com o pequeno Davi nos braços. O jardim estava florido. As lavandas dançavam ao vento. E naquela noite, com o bebê dormindo no berço, Clara e Augusto sentaram-se na varanda, mãos dadas, corações em paz. Ainda acha que tudo isso foi improvável? Perguntou ela. Eu acho que foi um milagre, o mais lindo deles. Os primeiros dias com Davi em casa foram intensos. O bebê, ainda frágil, exigia a atenção constante. Clara se dividia entre o instinto materno e o medo persistente de que algo pudesse dar errado. Augusto, por sua vez, descobriu em si um novo tipo de força, a de um pai que vela pelo filho com olhos atentos e coração exposto. Durante as madrugadas em claro, enquanto Clara embalava Davi, Augusto sussurrava canções que lembrava da infância, criava histórias improváveis sobre reinos encantados, onde os reis eram médicos e as rainhas, bailarinas que flutuavam acima das dores do mundo. E em cada palavra havia uma promessa silenciosa de proteção. Ele é tão pequeno, Augusto, dizia Clara em uma dessas noites, tão indefeso, e ainda assim me dá tanta coragem, porque ele é parte de você, e você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Mesmo entre fraldas, mamadeiras e visitas ao pediatra, os dois encontravam tempo para o amor. Um beijo roubado na cozinha, um bilhete deixado sobre o travesseiro, um olhar silencioso no meio da noite. Sabiam que a paixão precisava ser regada, mesmo na exaustão. As semanas passaram e Davi crescia. Pequeno para a idade, mas forte. Cada sorriso dele era celebrado como uma vitória. Cada som, um hino de superação. Clara, ainda em recuperação física, começou a ensaiar passos leves na sala. A dança voltava aos poucos, como uma antiga amiga que nunca a havia abandonado de verdade. Ele vai ver a mãe dançar, dizia ela com brilho nos olhos, e vai se apaixonar por isso, como o pai dele. Mas a calmaria não duraria. A vida, sempre imprevisível, decidiu mais uma vez testar os limites desse amor improvável. Augusto recebeu uma proposta para coordenar um projeto internacional de formação médica humanizada. Seria uma oportunidade única. Trabalhar com universidades da Europa, viajar pelo mundo levando sua experiência como médico e professor. Mas o projeto exigiria ausências frequentes e longas. Você merece essa chance, disse Clara depois de ler o contrato ao lado dele. Construiu isso com tanto esforço. Mas vocês são minha prioridade. Nós vamos estar aqui, e você vai estar fazendo o que ama, ensinar, inspirar. Você não precisa escolher entre nós e o seu propósito, só precisa nos incluir. Augusto hesitou, sabia que não era fácil.
Clara ainda se recuperava. Davi ainda era pequeno, mas também sabia que aquele convite era fruto de anos de dedicação. E se eu estiver longe quando vocês precisarem de mim? Então vamos aprender a te ter perto de outro jeito. Amor também se constrói na ausência, Augusto, desde que haja retorno. Ele aceitou, com um plano claro, viajar apenas em períodos curtos, mantendo a base da família firme em casa. A primeira viagem foi difícil. Davi chorou nos primeiros dias, sentindo a falta do pai. Clara segurava a onda, mas a saudade era pesada. Ele sorriu hoje de manhã, disse ela em uma videochamada. Um sorriso todo seu. Já valeu a pena viver até aqui, respondeu Augusto, emocionado do outro lado do oceano. Ao voltar, trouxe lembranças, histórias, presentes, mas o maior presente foi sua presença. Abraçou o filho com lágrimas nos olhos e Clara com o coração transbordando. Nunca mais fico tanto tempo longe, prometeu. Mas o mundo nem sempre permite cumprir promessas facilmente. Na terceira viagem, Augusto estava em Lisboa quando recebeu uma ligação urgente. Clara estava no hospital. Uma infecção viral severa havia agravado o sistema imunológico, ainda enfraquecido pelas gestações e cirurgias anteriores. Ela havia desmaiado em casa, sozinha com o bebê. Ele pegou o primeiro voo de volta. Foram 12 horas de angústia, medo e culpa. Ao chegar, foi direto para o hospital. Encontrou Clara fraca, com os olhos fundos, mas sorrindo ao vê-lo. "Você voltou", sussurrou ela, "e nunca mais vou partir." Ela precisaria de semanas de tratamento. Davi foi temporariamente cuidado por Beatriz, a irmã de Clara, que enfim se aproximava mais da vida deles. Beatriz, antes crítica do relacionamento dos dois, se rendia diante da força daquele amor. Ao ver Augusto se desdobrando entre o hospital e o filho, ela se emocionou. "Você realmente ama minha irmã, não é? Mais do que a mim mesmo. Então cuide dela, porque agora ela precisa mais do que nunca." Clara reagiu bem ao tratamento, mas havia sequelas. As infecções sucessivas afetaram permanentemente parte de seu sistema respiratório. Ela precisaria de acompanhamento contínuo e talvez nunca mais pudesse dançar como antes, nem mesmo os passos leves da sala. "Acabou", disse ela certa noite. "A dança, os saltos, os giros, eu não sou mais bailarina. Você é muito mais que isso. Você é a mulher que me ensinou a viver. Mas quem sou eu sem minha arte? Você é minha Clara, a que amamenta o Davi com os olhos brilhando, a que planta lavandas no quintal, a que me devolveu o coração. Você é arte." Ela chorou em silêncio e permitiu-se ser recomeço. Para ajudar na recuperação dela e criar um ambiente terapêutico, Augusto decidiu fazer algo inusitado. Transformou a garagem em um estúdio de dança adaptado. Colocou espelhos, barras de apoio e um sistema de ventilação próprio. Clara chorou ao ver. "Não posso dançar como antes." "Mas pode criar algo novo. Para você, para outras mulheres como você. Recomece, Clara, não pela dança, mas por você." Ela começou aulas de dança adaptada, voltada para mulheres em tratamento, com limitações físicas, mas com alma viva. O projeto se espalhou pela cidade. Jornalistas foram até a casa deles. Clara virou símbolo de superação, a bailarina que desafiou o próprio coração. Augusto também recebeu prêmios por sua atuação humanizada na medicina, mas sempre recusava os títulos grandiosos. "O mérito é dela, eu só fui testemunha." Certa tarde, no aniversário de 2 anos de Davi, Clara subiu ao pequeno palco improvisado no jardim. Com música suave, fez uma coreografia delicada. Não dançava com os pés, dançava com as mãos, com o olhar, com a alma. Augusto assistia com o filho no colo, os olhos marejados. Ao final, Clara se ajoelhou no chão e abriu os braços para Davi. "Vem, meu amor,
dança com a mamãe. E ali, na inocência de um menino e na coragem de uma mulher que nunca desistiu, o amor dançou sua mais bela coreografia. O tempo passou, e a vida parecia ter encontrado um novo ritmo para Clara, Augusto e o pequeno Davi. A rotina era cheia de carinho, com suas manhãs cheias de risadas e noites tranquilas à sombra das lavandas. O estúdio de dança adaptada se tornou um espaço acolhedor na cidade. Mulheres com histórias parecidas buscavam ali não apenas reabilitação física, mas um novo sentido para suas jornadas. Clara se tornara referência, não apenas pela superação de limites físicos, mas pela doçura e firmeza com que enfrentava as adversidades. Nas entrevistas, quando questionada sobre o segredo para tamanha força, ela sempre respondia: "Eu danço com o coração. E meu coração, apesar de remendado, nunca parou de amar." Augusto, por sua vez, manteve sua dedicação à universidade, mas reduziu as viagens internacionais. Estava mais presente, não apenas como marido e pai, mas como pilar na comunidade médica. Palestrava sobre humanização no atendimento e usava sua história com Clara como exemplo real do que significa cuidar de alguém além dos protocolos. Davi crescia esperto, curioso e carismático. Parecia carregar no olhar a mesma força serena da mãe e a determinação firme do pai. Clara dizia que ele era sua maior coreografia e cada passo que ele dava era uma nota de esperança. Mas o destino, sempre incerto, guardava mais uma curva. Em uma tarde comum, enquanto Clara preparava um chá com ervas do jardim, Augusto chegou com um envelope nas mãos. Estava pálido. "O que foi?" ela perguntou, largando a xícara. "Recebi os resultados de um exame que fiz por insistência da universidade. Achei que era só protocolo." "Augusto, fala." "Há uma alteração nos rins, uma disfunção. Ainda é cedo para confirmar, mas pode ser algo sério." Clara ficou em silêncio. Sentiu o chão se mover sob seus pés. Era como se a vida estivesse lhe cobrando um preço por tantos milagres. "Vamos investigar tudo", disse ele, tentando ser racional. "Não vou tirar conclusões antes da hora." Os dias seguintes foram preenchidos com consultas, exames, esperas angustiantes. Davi, ainda pequeno, sentia o clima pesado, mesmo sem entender. Abraçava os pais com mais frequência, como se soubesse que algo não estava bem. O diagnóstico, enfim, veio: insuficiência renal crônica. Augusto teria que iniciar tratamento. Clara respirou fundo. Sentiu o mesmo frio na espinha que sentiu ao ouvir seu próprio diagnóstico anos antes. Mas agora era diferente. Agora era o amor da sua vida. "Eu vou cuidar de você", disse ela, segurando suas mãos, "como você cuidou de mim. Não quero que você passe por tudo de novo, Clara. Eu sou forte. E agora sou ainda mais forte porque você me ensinou. Vamos atravessar isso juntos." O tratamento começou. Diálise, ajustes na alimentação, mudanças na rotina. Clara reorganizou tudo. Passou a ministrar aulas apenas 2 vezes por semana. Davi ia para a escola pela manhã e à tarde ajudava nos cuidados do pai. "Papai é um super-herói", dizia o menino. "Só está recarregando as forças." Augusto tentava manter o humor, mas Clara via o quanto ele se sentia fragilizado. Pela primeira vez, era ele quem precisava ser amparado. E isso o afetava mais do que a doença em si. "Não quero que você me veja assim", disse uma noite ao recusar o espelho do banheiro. "Eu vejo você como sempre vi. O homem que salvou minha vida, o pai do meu filho, meu amor." Ele chorou e deixou que ela o abraçasse. Apesar do tratamento, os médicos informaram que Augusto precisaria de um transplante. A fila era longa. O hospital iniciaria os testes para possíveis doadores compatíveis. "E se demorar?", perguntou Clara. "Então esperaremos. Cada dia com você já é um milagre." Mas a lista não andava. Meses se passaram. Augusto estava cada vez mais cansado. As aulas foram suspensas.
Passava mais tempo deitado, embora tentasse disfarçar o cansaço diante do filho. Eu tô bem, campeão, só com preguiça de super-herói. Clara sofria, mas não deixava a peteca cair. Preparava alimentos específicos, criava músicas para fazer Davi rir, cuidava do estúdio, da casa e de Augusto. Era uma guerreira, como todos sempre disseram. Um dia, após mais um exame, Clara tomou uma decisão. Pediu para fazer o teste de compatibilidade. Augusto, ao saber, ficou indignado. Você já passou por tantas cirurgias. Tem seu próprio histórico. Isso seria perigoso. E se for compatível? E se eu puder salvar sua vida? Mas a que custo? Eu não poderia viver sabendo que você correu riscos por minha causa. Você já vive sabendo que eu quase morri, não lembra? E quem estava lá, segurando minha mão? Ele suspirou. Sabia que não podia vencer a convicção dela. E, no fundo, sabia que ela faria o que fosse preciso. O resultado veio uma semana depois. Clara era compatível. O transplante é possível, disse o nefrologista. Mas não é uma decisão simples. O histórico dela exige avaliação criteriosa. Mas, tecnicamente, é viável. Augusto chorou, não de alegria, de angústia. Eu não quero, repetia, eu não aceito. Mas Clara foi firme. Nós não somos mais dois, somos um só. Se meu corpo pode dar vida ao seu, então isso é amor. E amor não se mede por medo. O procedimento foi marcado. A equipe médica montou uma junta específica para o caso. A cirurgia seria longa, mas os riscos estavam mapeados. Na noite anterior, Augusto se sentou ao lado da cama de Clara. Ela já estava em jejum, preparando-se psicologicamente. Você lembra da primeira vez que nos vimos? Perguntou ela. Você estava pálida, com medo, frágil, mas havia algo no seu olhar que me fez parar tudo. E você, de jaleco branco, todo arrogante nada, profissional. Eles riram. Depois se abraçaram por longos minutos. Não disseram mais nada. Apenas ouviram o coração um do outro. Um coração que já fora salvo e agora salvaria outro. A cirurgia aconteceu num sábado. As salas estavam lado a lado. Clara foi levada primeiro, depois Augusto. A cidade parecia ter parado. O hospital inteiro acompanhava em silêncio. A história deles já era conhecida, amada. Médicos, pacientes, jornalistas, todos torciam. As horas se arrastaram. Mas enfim a notícia veio. A cirurgia fora bem-sucedida. Augusto estava em recuperação. Clara também. O rim havia sido aceito. Não houve rejeição. Pela primeira vez, em meses, havia um fio de esperança palpável. Clara acordou primeiro. Ainda grogue, perguntou pelo marido. A enfermeira sorriu. Ele está bem. E perguntou por você assim que abriu os olhos. Ela sorriu, mesmo com dor. Augusto a visitou no dia seguinte, com soro no braço e olhar emocionado. Você é maluca. Maluca por você. Você me deu uma nova chance. E agora você vai ter que viver o dobro, por nós dois. Eles se tocaram com cuidado, como quem toca o milagre. Dias depois, já em casa, Clara olhou para o jardim. Davi corria entre as flores. Augusto, com aparência ainda frágil, regava as lavandas. Ela sentou-se na cadeira de balanço e fechou os olhos. Eu achei que já tínhamos vivido tudo. Mas acho que o amor ainda tinha mais planos. Augusto se aproximou. O amor não termina, Clara. Só se reinventa. E naquela tarde suave, com o aroma das flores e o som das risadas de Davi, Clara entendeu que mesmo quando os corpos falham, o amor resiste, porque ele floresce no lugar mais improvável, no coração remendado de quem nunca deixou de acreditar. Os meses seguintes ao transplante foram marcados por uma mistura de alívio e adaptação. Augusto se recuperava bem, mas ainda seguia um rígido protocolo de imunossupressores. Clara, por sua vez, reaprendia a cuidar de si após tantas cirurgias.
Tanto tempo sendo forte pelos outros. Agora era hora de se ouvir, respeitar seus limites e viver com leveza. Davi crescia rodeado de amor. Aos 4 anos, já mostrava um temperamento doce e atento. Era comum vê-lo observando os pais com curiosidade, como se já soubesse que havia algo de extraordinário na história deles. Ele não entendia todos os detalhes, mas sabia que sua mãe era corajosa e seu pai um herói silencioso. O estúdio de dança passou a se chamar Passos de Esperança. O nome foi ideia de Clara, inspirada por uma aluna que, mesmo após perder uma perna num acidente, encontrava na dança adaptada uma forma de reencontrar sua alma. As aulas cresceram. Vieram terapeutas, fisioterapeutas, voluntários. O espaço se tornara um centro de recomeços. Augusto retomou as aulas na universidade, ainda que com menos carga. Ensinava com mais paixão do que nunca. Seus alunos não viam nele apenas um professor, mas um exemplo de alguém que viveu na pele a fragilidade e a força da vida. Os seminários dele lotavam. Médicos veteranos e jovens estudantes ouviam em silêncio quando ele dizia: "A medicina cura, mas o amor salva." Nunca esqueçam disso. Mas o que parecia ser um final feliz e estável foi interrompido por uma notícia inesperada. Uma das médicas que acompanhavam Clara pediu uma bateria de exames complementares de rotina. O procedimento era padrão após transplantes, ainda que ela não fosse mais a paciente principal. Ao revisar os exames, notaram alterações hormonais e uma leve protuberância abdominal. Clara sentia apenas cansaço, que atribuía à rotina com Davi e às aulas. "Faremos uma ultrassonografia para entender melhor", disse a médica. Augusto acompanhou, preocupado. O resultado saiu no mesmo dia. "Você está grávida, Clara." Ela ficou em silêncio, os olhos arregalados. "Isso é impossível." Não é comum, mas também não é impossível. Mesmo após o transplante, com todos os cuidados, o corpo encontrou espaço para uma nova vida. Clara e Augusto choraram. De surpresa, de medo, de gratidão. Não planejavam, não esperavam, mas acolheram aquela notícia como um presente da vida. A gestação seria de altíssimo risco. Clara já tinha histórico cardíaco, respiratório e agora era doadora renal. Cada consulta, cada ultrassom era um suspiro. Augusto reorganizou tudo. Reduziu ainda mais o ritmo de trabalho, contratou uma enfermeira para auxiliar em casa e passou a fazer as refeições com receitas específicas para Clara. "Eu sou médica honorária agora", dizia a pequena Davi, tentando ajudar a mãe com um estetoscópio de brinquedo. Mesmo com as dificuldades, a gravidez avançava. Lentamente, com precauções extremas, mas avançava. Clara sentia algo diferente daquela vez. Não era apenas maternidade. Era como se a vida estivesse lhe dizendo que sim, ainda havia muito por viver. No 6º mês, no entanto, veio a ameaça de pré-eclâmpsia. A pressão subiu. Clara foi internada. Augusto se instalou no quarto ao lado. O hospital inteiro parecia em vigília. Enfermeiros, antigos colegas, ex-pacientes, todos sabiam quem ela era. Todos torciam por ela. Na UTI materna, Clara segurava firme na mão de Augusto. "Se algo acontecer, não vai acontecer. Mas se acontecer, cuida dela. Ama ela como você me amou." "Clara, não fala assim, por favor." "Promete." Ele assentiu. Chorando, mas assentiu. Na 33ª semana, a equipe decidiu interromper a gestação por segurança. O parto foi delicado, mas controlado. Uma menina nasceu, pequena, mas forte. Chorou. Um som agudo, frágil e poderoso. Augusto a viu antes de Clara e levou até ela. "Olha só quem chegou! Nossa bailarina!" Clara sorriu. Tocou a filha com os dedos. "Se chama Helena." Helena foi para a UTI neonatal. Clara para o quarto. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. Davi conheceu a irmã dias depois, olhando com reverência para o bebê pequeno na incubadora. "Ela parece um botão de flor, papai, e vai florescer como a mamãe."
Com o tempo, Helena cresceu. As visitas se tornaram mais espaçadas, até o dia em que finalmente ela foi liberada para casa. Clara a recebeu com os braços abertos e o coração em paz. Era como se todas as dores do passado se justificassem naquele momento. A família agora estava completa. Davi, curioso e cuidadoso, logo se adaptou ao novo papel de irmão mais velho. Augusto, mais maduro, encontrou na paternidade múltipla um novo sentido para a vida. Anos se passaram. Clara e Augusto envelheciam com serenidade. Davi, já adolescente, demonstrava interesse pela medicina. Helena, com 5 anos, dançava todos os dias, imitando os passos da mãe. Certa noite, no aniversário de 15 anos do estúdio Passos de Esperança, Clara subiu ao palco com Helena. "Hoje eu danço com minha filha", anunciou, "e com todas aquelas que acreditam que recomeçar é possível." Ao som de uma música suave, mãe e filha dançaram. Helena leve e fluida, Clara firme e emotiva. A plateia aplaudia de pé. Ao fundo, Augusto observava com olhos marejados. Depois da apresentação, ele subiu ao palco. "Há muitos anos eu conheci uma paciente frágil. Ela virou minha inspiração, minha esposa, a mãe dos meus filhos. E mesmo quando pensei que o amor era coisa de livros, ela me mostrou que o amor verdadeiro nasce nos lugares mais improváveis. E floresce, mesmo entre as cicatrizes." Aplausos ecoaram. Clara segurou sua mão. Helena abraçou os dois. E naquela noite estrelada, entre aplausos, lágrimas e lavandas em flor, ficou claro para todos ali. O amor deles não era apenas improvável, era eterno. Se você ouviu essa história até o fim, comente de que cidade você está falando, se inscreve no canal Histórias da Vida e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.